E se o reino de Deus não fosse um lugar para onde você vai, mas um estado a partir do qual você vive? Essa pergunta muda tudo, porque durante séculos fomos ensinados a imaginar o reino de Deus como algo distante, um céu futuro, uma recompensa após a morte, um lugar separado da vida comum. A espiritualidade foi empurrada para fora da experiência imediata, como se a verdadeira liberdade estivesse sempre em algum ponto além do agora. Mas Jesus nunca ensinou isso. Quando ele afirma que o reino de Deus está dentro, ele não está usando linguagem poética ou simbólica no sentido vago. Ele está revelando uma lei espiritual. A realidade que você vive nasce do estado de consciência que você ocupa. Lucas 17:21 diz com clareza absoluta: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Observe a precisão dessa frase. Jesus não diz que o reino virá. Ele diz que ele já está. O problema nunca foi a ausência do reino, mas a forma como a consciência humana foi treinada a procurar sempre fora. Enquanto o reino é visto como externo, a vida se transforma em espera. Espera por condições melhores, por sinais, por permissões, por salvação futura. E essa espera gera tensão, medo e esforço constante. Mas quando o reino é reconhecido como interno, a lógica muda completamente. A vida deixa de ser uma busca e passa a ser uma resposta. Aqui está a chave. O reino não é algo que se conquista, se merece ou se alcança. Ele é algo que se reconhece. Jesus não estava ensinando uma nova religião. Ele estava apontando para um deslocamento de consciência, um retorno ao centro, um estado interior a partir do qual a realidade começa a se organizar de outra forma. E a verdadeira liberdade começa exatamente aí, quando você deixa de reagir ao mundo como fonte da sua vida e passa a viver a partir do reino que já está dentro. Quando Jesus diz, o reino está dentro, ele não está apenas falando de interioridade, ele está falando de unidade. E essa unidade aparece de forma explícita em uma das declarações mais profundas de todo o Evangelho. João 14:11 afirma: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Essa frase foi, e ainda é, uma das mais mal compreendidas da Bíblia. Ela costuma ser interpretada como algo exclusivo de Jesus, como se ele estivesse afirmando uma condição inalcançável para o ser humano comum. Mas essa leitura contradiz todo o restante do ensinamento dele. Jesus não estava declarando privilégio. Ele estava revelando posição de consciência. Pai, nesse contexto, não é uma figura distante. É a fonte, a origem, o princípio criador de tudo o que existe. Quando Jesus diz que está no Pai e o Pai nele, ele está descrevendo um estado onde não há separação entre o ser e a fonte da vida. Essa unidade é o próprio reino. Enquanto a consciência se percebe separada de Deus, da vida, da realidade, surge o medo, a luta, a tentativa de controle. Mas quando essa separação cai, algo se reorganiza silenciosamente. A pessoa deixa de agir a partir da carência e passa a agir a partir da completude. Essa é a liberdade que Jesus aponta. Não uma liberdade política ou externa, mas a liberdade de viver sem depender das circunstâncias para se sentir inteiro. Aqui está um ponto essencial. O reino não é acessado por esforço, mas por identidade. Não por merecimento, mas por reconhecimento. Quando Jesus afirma essa unidade, ele está dizendo, de forma implícita, que o ser humano pode viver a partir do mesmo estado, não imitando suas ações externas, mas assumindo a mesma posição interior, consciência alinhada com a fonte. É por isso que ele afirma em outros momentos que aqueles que creem fariam obras ainda maiores. Porque o poder não está na pessoa de Jesus, mas no estado de consciência que ele habita. A verdadeira libertação começa quando a pessoa
deixa de se ver como alguém separado, pequeno ou distante da origem e passa a reconhecer que o reino não está fora esperando permissão para entrar, mas dentro esperando reconhecimento. Depois de revelar que o reino é unidade interior, Jesus faz algo ainda mais preciso. Ele explica como esse reino se manifesta na experiência. E ele faz isso por meio de parábolas simples, mas profundamente cirúrgicas. Marcos 4:30-32 diz: Com que se assemelha o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Essa parábola elimina de uma vez a ideia de que o reino começa grande, visível ou espetacular. O reino começa imperceptível, começa como um estado interno quase silencioso. Um deslocamento de consciência que no início ninguém percebe, nem mesmo quem o vive. O erro comum é esperar sinais externos imediatos, mas Jesus ensina o oposto. O reino cresce por persistência interna, não por força externa. Ele não se impõe ao mundo. Ele se expande naturalmente a partir do estado que foi semeado. Logo em seguida, ele reforça a mesma lei com outra imagem ainda mais clara. Mateus 13:33 afirma: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedasse. O fermento não trabalha com esforço. Ele não empurra a massa. Ele altera a substância por presença contínua. Uma vez inserido, ele transforma tudo silenciosamente, de dentro para fora. Aqui está a chave que Jesus está revelando. O reino não muda o mundo por intervenção direta. Ele muda o mundo porque muda o estado de quem vive nele. Quando o estado muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os caminhos mudam. Quando os caminhos mudam, a realidade responde. Não como milagre isolado, mas como consequência natural. O reino não cresce porque você tenta fazê-lo crescer. Ele cresce porque você permanece no estado que o gerou. É exatamente isso que Jesus estava ensinando. Sustentar o reino dentro é permitir que ele se torne visível fora. Existe uma frase que praticamente todos conhecem, repetida há séculos, mas raramente compreendida em profundidade. Ela não é um pedido passivo, nem uma súplica por intervenção externa. É uma declaração de alinhamento. Mateus 6:10 diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase não pede que o reino venha de algum lugar distante. Ela afirma que o reino já existe no céu, entendido aqui não como espaço físico, mas como estado perfeito, alinhado, íntegro, e que esse mesmo estado deve ser manifestado na terra, que representa a experiência concreta da vida. Céu e terra, nessa linguagem, não são lugares, são níveis de consciência. Céu é o estado interno, terra é a realidade vivida. Quando Jesus ensina essa oração, ele está mostrando o movimento correto da criação. Primeiro, o reino é reconhecido no céu interior. Depois, ele se expressa na terra da experiência. Nunca o contrário. É por isso que tantas tentativas de mudar o mundo externo falham. Elas tentam alterar a terra sem tocar o céu. Tentam reorganizar circunstâncias sem mudar o estado interno que as gerou. Aqui está a revelação silenciosa dessa frase. A vontade não é imposta. Ela flui naturalmente quando há alinhamento. Quando o estado interno está em unidade, como descrito anteriormente, a realidade começa a responder sem esforço excessivo, não porque o mundo obedece desejos, mas porque o indivíduo passa a agir, escolher e perceber a partir de um ponto diferente. O reino não desce como um evento dramático, ele se manifesta como coerência, como sincronicidade, como caminhos que se abrem sem luta,
como decisões que parecem certas antes mesmo de serem explicadas. É isso que significa assim na terra como no céu. Não é poesia. É uma lei espiritual aplicada à vida cotidiana. Aquilo que é sustentado internamente tende a se expressar externamente. E quando esse princípio é compreendido, a oração deixa de ser repetição automática e passa a ser postura de consciência. Existe um ponto silencioso e decisivo em todo esse ensinamento. Muitas pessoas escutam essas palavras, sentem que elas fazem sentido, reconhecem a verdade nelas e até experimentam momentos de clareza profunda. Mas, pouco tempo depois, percebem que continuam vivendo do mesmo modo de sempre. Isso acontece porque há uma diferença essencial entre entender o reino e viver a partir do reino. O reino não se sustenta por concordância mental. Ele se sustenta por estado interior contínuo. É possível reconhecer a verdade por um instante e, ainda assim, retornar automaticamente à ansiedade, ao medo e à tentativa de controlar a vida a partir do exterior. O reino se revela em momentos, mas só se torna realidade quando passa a ser a base da experiência. Por isso, Jesus afirma que o reino não vem com sinais exteriores. Ele não se impõe, não força, não convence. Ele se manifesta quando a consciência aprende a permanecer em alinhamento, mesmo quando o mundo externo parece desafiador. O reino não responde à urgência, mas à posição interior. Esse é o ponto onde muitos sentem que apenas ouvir já não é suficiente. Surge o desejo de aprender a viver de forma consciente, de compreender as leis que organizam a realidade e de cooperar com elas no cotidiano, em vez de reagir continuamente às circunstâncias. Para quem sente esse chamado e deseja aprofundar esse caminho de forma prática e estruturada, existe um treinamento dedicado a ensinar como assumir esse estado interior e viver a partir dele. O acesso a esse curso está disponível na descrição do canal. O reino não é algo que se entende uma vez. Ele é algo que se assume e se sustenta. Quando todas essas palavras são reunidas, algo se torna claro. Jesus não estava apontando para um lugar distante, nem para um tempo futuro. Ele estava revelando um princípio eterno. O reino de Deus não é um destino, é um ponto de partida. Não é algo que se alcança ao final da vida, mas algo que se reconhece no centro dela. Enquanto o reino é visto como externo, a vida se transforma em luta. Luta por controle, por segurança, por validação. Mas quando o reino é reconhecido como interno, a relação com a realidade muda. A pessoa deixa de viver em reação e passa a viver em alinhamento. A liberdade não vem da ausência de desafios, mas da mudança de posição interior diante deles. É por isso que Jesus pôde dizer que estava no Pai e o Pai nele. É por isso que ele ensinou que o reino cresce como o grão de mostarda e transforma como o fermento. É por isso que ele orou para que o reino se manifestasse na terra a partir do céu. Tudo aponta para a mesma direção. A realidade responde ao estado de consciência. A verdadeira liberdade não está em mudar o mundo à força, mas em mudar o lugar de onde se vive. Quando esse lugar muda, o mundo responde, não como promessa mística distante, mas como consequência natural. Talvez a pergunta mais importante não seja onde está o reino, mas de onde você está vivendo agora. É dessa posição que suas escolhas nascem, que suas relações se constroem e que sua experiência toma forma. Se este conteúdo despertou algo em você, compartilhe nos comentários. Em que momento da sua vida você sentiu, mesmo que por instantes, essa sensação de alinhamento e clareza interior? O que mudou quando você deixou de lutar e começou a fluir? Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão ouvindo agora a reconhecer o reino dentro delas também.